Bom dia, irmãos. Então, hoje nós vamos dar início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical e nós estamos dando continuidade em nosso panorama das coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Oremos. Santo Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por nos deixar instruções sobre como devemos proceder na igreja do Senhor. Ó Pai, pedimos que o Senhor direcione essa aula e tudo seja guiado por Ti e glorifique o Teu nome. Que o Teu Santo Espírito haja com poder em nosso meio e venha trazer grande edificação para a Tua igreja. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa aula, eu peguei muitos comentários deste livro aqui, que foi escrito por William Hendrickson, é o comentário do Novo Testamento, de 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Então, foi baseado aí nos ensinos deste teólogo, que eu peguei muito desses comentários. E vamos, então, à aula em si. Primeiro, nós vamos à introdução às epístolas pastorais. Nós vamos começar a tratar sobre esta nova categoria de livros que encontramos nas Escrituras. Antes de tudo, vamos fazer uma pergunta: por que nós devemos estudá-las? Por que é importante para nós estudar as epístolas pastorais? Em primeiro lugar, porque elas lançam luz sobre o importante problema da administração eclesiástica. Essas cartas contêm algumas diretrizes acerca do culto público que fariam bem em prestar atenção. Que qualidades deve um homem possuir para ser um bom pastor? Um ancião digno, um diácono consciente? Até que ponto poderiam as mulheres ser usadas na obra da igreja? Sobre quem repousa a responsabilidade primária de suprir os necessitados? Como o ministro deve tratar os homens de idade avançada que necessitam de conselho pastoral? E as mulheres idosas? E os jovens? E as jovens? Então, essa carta vai trabalhar várias diretrizes sobre como a igreja deve funcionar. Qual é o papel dos presbíteros? Quem devem ser os presbíteros da igreja? Quais são as suas qualificações? Quem devem ser os diáconos? Como é que eles devem ser? Quais são as qualificações? Como a igreja deve funcionar? Então, nós temos muita orientação preciosa nesta carta, 1 Timóteo. Além disso, em segundo lugar, porque ela é tanto 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são essas cartas pastorais, elas enfatizam a sã doutrina. É verdade que não importa o que uma pessoa creia, contanto que seja sincera no que ela crê. Vocês acham que meu irmão Camilo, vocês acham que essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Não, não é assim. A Bíblia é de fato a palavra de Deus tal como ela se apresenta, ou simplesmente se torna a palavra de Deus quando ela o toca? Como deve alguém defrontar-se com hereges? É possível prestar demasiada atenção aos erros deles? Então são perguntas que também podem surgir na nossa mente, e essas cartas vão enfatizar a sã doutrina, o reto ensino, a fiel palavra do Senhor. Então, vai responder essas perguntas que nós levantamos aqui. Terceiro, porque exigem uma vida consagrada. É possível que uma pessoa seja doutrinariamente sã, porém corrompida na prática? Os homens maus devem ser disciplinados? Com que prontidão? Com que propósito em mente? Então,
tudo isso também vai ser trabalhado nessas cartas. É possível a gente simplesmente ter a doutrina certa, mas ter uma vida errada? Como é que a gente vai lidar com o pecado e a disciplina? Como é que a gente lida com pessoas que estão trazendo ensinos errados na igreja, ensinos heréticos e falsos? Então, isso também deve ser considerado. Tanto a doutrina certa, mas também com a piedade, com a vida certa. Quarto, porque responde à pergunta: os credos têm algum valor? A igreja creu no período de transição na formulação de credos, nas declarações concisas, em outros meios de transmitir a verdade do evangelho aos interessados e à juventude. Havia alguns hinos, o lema credos não, Cristo sim, está em harmonia com os ensinos das pastorais. Muitas pessoas dizem assim: nem o credo, só a Bíblia. Esse já é o credo dela. Né? Então, a gente vai observar que nas próprias escrituras vão ter credos, vão mostrar como formulações condensadas de doutrina já são encontradas até mesmo ali nos escritos bíblicos. E isso vai ser muito importante para a igreja. Além disso, 5, porque nos informam das atividades finais da vida do grande apóstolo Paulo. 6, porque são uma valiosa fonte para a compreensão da história da igreja no terceiro quarto do primeiro século. E 7, porque nessas epístolas, tanto nas demais, Deus nos fala. Ou seja, porque a palavra de Deus é inspirada por Deus. Então tem todos esses benefícios. Além disso, é uma palavra inspirada por Deus, certo? Então, agora nós vamos para a pergunta: quem foi que escreveu as pastorais, essas cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito? Foi o apóstolo Paulo, durante o período de 63 a 67 depois de Cristo. Ele foi o autor responsável dessas 3 pequenas joias da verdade inspirada, disse William Hendrickson. A quem foi que ele endereçou estas cartas? Timóteo, 1 e 2 Timóteo e Tito. Hoje eu vou me concentrar somente em 1 Timóteo. Na próxima aula, um outro irmão vai trazer 2 Timóteo, depois um outro irmão, Tito. Mas eu já adiantei a vocês que foi Paulo que escreveu a esses 2 irmãos. E eu vou me concentrar hoje somente em Timóteo, porque eu vou falar somente de 1 Timóteo. Quem era Timóteo? Era uma pessoa notabilíssima. Seu nome significa honrar ou adorar a Deus. Originalmente, um nome pagão muito comum, que era adotado por judeus e cristãos com mudança de referência, ou seja, para Deus. Seu caráter era uma mescla de afeto e fidelidade a despeito da sua natural timidez. Paulo amava Timóteo e admirava os seus extraordinários traços de personalidade. No início, eu tinha colocado um outro slide que falava um pouquinho de Timóteo, ele estava meio desordenado ali, mas diz assim: Timóteo era um companheiro de trabalho e auxiliar mais querido do apóstolo Paulo. A mãe de Timóteo era uma judia que tinha aceitado a fé cristã, e o pai dele era grego. As 2 epístolas a Timóteo, a primeira epístola a Tito, são chamadas de epístolas pastorais, por tratarem dos deveres dos pastores do povo de Deus, os dirigentes da igreja. Então, aqui também tem algumas informações sobre Timóteo. E quando nós vamos observar uma outra carta das Escrituras, que é Filipenses, nós observamos um testemunho do apóstolo Paulo a respeito desse irmão, desse filho na fé, Timóteo. Olha o que ele diz: espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também possa sentir-me animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Que lindo, né? Então nós observamos aqui
como Timóteo tinha essa boa reputação de ser um servo de Deus aprovado, de que de fato amava com sinceridade, não procurando os próprios interesses, mas os interesses dos outros, e especialmente querendo servir ao Senhor, os interesses de Cristo, né? Ele estava buscando servir aos outros por amor a Cristo. Então, observamos aí Timóteo como este servo do Senhor, um filho na fé de Paulo. Ele foi filho e neto de mulheres crentes. O seu pai não era crente, pelo menos a Escritura não dá não apresenta isso, mas a Escritura fala de Eunice e Lóide, a mãe e a avó dele, cujas mulheres eram mulheres de fé que o ensinaram desde pequeno na palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo o instruiu a partir de que ele se tornou um crente. E vamos observar agora o contexto. Em que contexto é que nós encontramos esta epístola? Em Éfeso, os judaizantes estavam difundindo suas doutrinas estranhas, pondo forte ênfase em coisas tais como genealogias intermináveis, fábulas profanas de velhas caducas e assumindo a postura de doutores da lei. Segundo vários intérpretes, e é possível que tenham razão, esses seguidores do erro também criam que a matéria é má, ou pelo menos a sede do mal, e, portanto, reconheciam uma ressurreição meramente espiritual. Logo passaram também a proibir o matrimônio e o uso de certos alimentos. Então, nós vamos observar que falsas doutrinas estavam sendo difundidas, doutrinas estranhas por meio de judaizantes que eram contrárias às Escrituras. Isso é muito perigoso para a igreja. É muito perigoso quando no seio da igreja começam a ser disseminadas falsas doutrinas, heresias, falsos ensinos. E isso estava acontecendo naquele contexto. Por isso, cerca do ano 63, Paulo, recentemente afastado de Éfeso, onde deixara Timóteo, estando então na Macedônia, instrui Timóteo como administrar os assuntos da igreja. Especificamente, ele escreve como a fim de, primeiro, fortalecer o espírito de Timóteo, lembrando do dom que havia recebido, a sua boa confissão e o depósito que lhe havia recomendado. Segundo, transmitir orientação com respeito ao crítico conflito contra os erros destrutivos da alma que estavam sendo difundidos na igreja de Éfeso, e exortar Timóteo que continuasse na sã doutrina. Tal orientação se faria absolutamente necessária se a ausência do apóstolo se prolongasse. Em conexão com essa batalha contra a difusão do erro, a ênfase é posta na importância da organização adequada, eleição de tipo adequado de líderes, especialmente anciãos ou presbíteros e diáconos, e de admoestá-los caso se extraviem. Terceiro, fornecer diretrizes para a conduta apropriada no culto público. Então, diante desse contexto, a igreja de Éfeso estava sendo ameaçada por falsos profetas, por falsos ensinos, falsas doutrinas. Timóteo tinha uma grande tarefa. Ele tinha que permanecer na verdade, a despeito dos falsos ensinos que estavam sendo proclamados naquela igreja. Ele tinha que confrontar esses falsos líderes, ele tinha que fazê-los calar, tinha que expor a verdade. Além disso, Timóteo precisava organizar as coisas na igreja, estabelecer quais seriam as lideranças que a igreja ia ter, quais são os critérios bíblicos, como as coisas iriam funcionar. E ele deveria perseverar na sã doutrina. E também o apóstolo Paulo explica qual deveria ser a conduta que se deveria ter num culto público. Tudo isso foi muito importante e é muito valioso para nós hoje. Porque hoje nós não tateamos no escuro. Nós não podemos ser assim criativos a ponto de a gente vai fazer a igreja do jeito que a gente quiser. Não, a gente tem instruções. A liderança tem que ser assim. Essas são as qualificações dos presbíteros, tem que ser desse jeito.
Então, a nossa função é examinar as Escrituras e seguir. Tentar fazer com que a nossa igreja local também se adeque ao parâmetro bíblico. É isso que nós temos que fazer. Nós temos essas diretrizes aqui. Graças a Deus que estava acontecendo isso. E na providência do Senhor, essas cartas foram enviadas. E tem muito a nos ensinar. Hoje nós sabemos como é que tem que ser organizada a igreja do Senhor. Certo? Então vamos agora ao esboço de 1 Timóteo. William Hendrickson divide assim. O tema, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, provê diretrizes para a administração da igreja. Capítulo 1, o apóstolo Paulo saúda Timóteo, reitera a Timóteo a ordem de permanecer em Éfeso para combater o erro dos que se recusam a reconhecer a sua condição pecaminosa à luz da santa lei de Deus e pretendem ser doutores da lei. C, por contraste, dá graças a Deus por tê-lo feito ministro do Evangelho, sendo ele o principal dos pecadores. Então, essa aqui é um esboço do que nós vemos no capítulo 1. Então, eu vou fazer assim, em cada capítulo eu vou apresentar o esboço e a síntese. Certo? Então, a síntese do capítulo 1. Paulo saúda Timóteo. Nessa saudação, o apóstolo mostra que ele pertence a Cristo Jesus, o qual lhe confiou a tarefa de pregar o Evangelho. Paulo denomina Timóteo um filho legítimo na esfera da fé. Ele comunica graça, misericórdia e paz que procedem de uma dupla fonte, Deus o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele ordenou Timóteo que permanecesse em Éfeso com o fim de combater os erros dos mestres de novidades, que em vez de sentir-se quebrantados pela lei moral de Deus, aqui sumariada, usam a lei como ponto de partida para narrações fictícias sobre os seus antepassados. O apóstolo denomina seus argumentos de conversação fútil e os acusa de ambição egoísta. Ele indica a essência do mandamento que Timóteo deve entregar às igrejas de Éfeso e seus arredores, a saber, o amor que procede de um coração puro, uma consciência e uma fé sem hipocrisia. Paulo dá graças a Deus pelo que lhe foi feito. O primeiro dos pecadores, o ministro do glorioso evangelho da salvação plena e gratuita. Em conexão com isso, ele introduz o primeiro de 5 confissões fiéis tomadas juntas. As 5 formam um resumo de doutrina, desde a teologia até a escatologia, de forma que a igreja primitiva confessava. Vamos parar por aqui. Seguinte, aqui a gente tem a saudação, ele saúda, né, o apóstolo Paulo, ele fala que essa conversação, esses ensinos que estavam sendo transmitidos, que eram falsos, eram conversação fútil, eles eram movidos por ambição egoísta. E aqui, no final, nós vimos que ele fala o primeiro das 5 confissões fiéis. Vocês já viram, quando vocês lerem as cartas pastorais, quando ele diz assim, fiel é esta palavra? Vocês já viram? E aí depois ele fala alguma coisa. Quando ele está fazendo isso, ele apresenta resumos condensados de doutrina. São pequenos credos que a igreja, lá no passado, a igreja primitiva já cria. Então, eles resumiam de forma condensada essa doutrina. Vamos observar essas 5 palavras fiéis. Observe comigo. 5 formam um resumo de doutrina, na forma que a igreja primitiva confessava. É dito em 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra, digna de plena aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo pecadores salvar. Paulo acrescentava as palavras de apropriação pessoal, dos quais eu sou o primeiro. Fiel é a palavra, se alguém aspira o ofício de bispo, outras versões, ao episcopado, esse deseja uma obra nobre, ou obra excelente, 1 Timóteo 3,1. 1 Timóteo 4, 8 e 9. Porque embora o exercício físico seja de algum benefício, a vida piedosa é em todos os sentidos benéfica. Fiel é essa palavra, digna de plena aceitação. Fiel é a palavra, porque se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se sofrermos, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Outra parte, em Tito, também nós vamos encontrar. Em Tito diz assim, mas a bondade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com o homem se manifestou. Ele nos salvou não por virtude
das obras que nós mesmos temos realizado em um estado de justiça, mas não segundo a misericórdia, mediante o lavar e regeneração da renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, uma vez justificados por sua graça, nós nos tornemos herdeiros em esperança da vida eterna. Aí ele conclui assim: fiel é esta palavra. Então, nós observamos nessas cinco palavras fiéis, já credos ali na igreja primitiva, doutrina condensada e apresentada de forma elaborada e resumida, né, em ditos confiáveis. E isso também traz para nós esse entendimento de que credos são necessários e até mesmo biblicamente encontrados, certo? Quando uma confissão de fé está adequada ao ensino bíblico, ela jamais vai se tornar obsoleta. Então, é claro que somente as Escrituras, elas são inspiradas, elas são infalíveis, inerrantes. Os credos, eles vão expor o que a Escritura, o que a Escritura ensina. Mas quando esses credos estão de acordo com as Escrituras, eles estão ensinando, simplesmente expondo o que a Bíblia diz. Então, quando nós temos credos e confissões de fé, e eles podem ser examinados à luz do crivo das Escrituras, e eles permanecem de pé, eles estão apenas expondo o ensino bíblico, e nós podemos, então, confessá-los. Todo o credo, toda a confissão de fé e qualquer outro material teológico, livro, teologia sistemática, aula, ele precisa ser examinado à luz das Escrituras. A norma que rege todo o ensino na igreja é a Bíblia. Não tem nenhum outro livro que seja equivalente às Escrituras. Certo? Então, por exemplo, nós lemos vários livros, nós recebemos livros, nós temos credos, mas eles só têm o seu valor enquanto eles estão caminhando junto com o ensino bíblico. Se algum livro, uma aula, uma pregação, ou até mesmo uma confissão, não tiver de acordo com as Escrituras, nós ficamos com as Escrituras. Deu para entender? A Bíblia é o que vai regular, né? Por isso que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque diante do ensino apostólico, eles iam nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. E muitas coisas a gente vai ter que reter o que é bom. Até onde aquele ensino está caminhando com as Escrituras, poxa, legal. Aquele livro, aquela aula, etc. A gente tem que ter cada vez mais um conhecimento bíblico para não sermos guiados por falsos ensinos. Certo? Segundo capítulo, capítulo 2. Diretrizes com respeito ao culto público, o dever de orar por todos os homens. Em relação ao culto público, homens e mulheres devem comportar-se de forma apropriada. Os homens, em todo lugar de culto público, devem levantar as mãos santas. As mulheres, preparar-se para ir à igreja, devem vestir-se decorosamente e, no lugar do culto público, devem mostrar que entendem e aceitam a sua posição divinamente ordenada. Voltando aqui. Quando a congregação se reúne para o culto público, todos devem ser lembrados em oração, ou seja, tanto governantes quanto súditos, porque a salvação se destina a todos, sem distinção de posição, condição, raça ou nação. Há um só Deus e um mediador, não há um Deus e um mediador para este grupo ou para aquele grupo. Quando a congregação se reúne para culto público, todos devem ser lembrados em oração, isso aqui eu já li, né? Tá. A salvação se destina a todos, sem distinção de posição, condição, raça ou nação. Então, qual é o ponto aqui? Há ordem também em relação ao culto. É certo que Deus criou homem e mulher, ambos à imagem e semelhança de Deus. Não há um valor superior no homem em relação à mulher. Ambos são de igual valor diante de Deus. Mas Deus estabelece ordem
tem ordem, por exemplo, no casamento. O marido é o cabeça da mulher, a mulher, né, é a ajudadora idônea do seu marido. É ordem. O marido não é mais importante que a mulher, nem a mulher é inferior, nem mais importante que o marido. Ambos, um complementa o outro. Mas eles têm diferentes funções, assim como na família, como tem na igreja. Isso não é algo que deprecia o valor das mulheres, mas é a ordem que Deus estabeleceu, tanto na família quanto na igreja. Então Deus estabeleceu dessa forma. E também em relação às orações, como foi dito aqui, sobre orações por líderes, governantes. Então nós oramos por nossas autoridades, oramos por aqueles que, os nossos líderes, etc. E Deus, o Jesus Cristo é mediador, né, é o único mediador entre Deus e os homens, entre a sua igreja e o Senhor. E não há outro mediador só para os líderes, outro só para o povo. Não, nas orações também vamos orar pelos nossos líderes, por aqueles que estão com autoridade, reis, etc. E vamos lá, no culto público, homens e não mulheres devem pôr-se de pé com as mãos erguidas a fim de oferecer oração em voz alta. Para essa oração deve haver uma preparação adequada, a fim de que o coração não esteja saturado de malícia por um irmão com predisposição para o mal. As mulheres também devem preparar-se para ir à igreja e devem fazê-lo de forma adequada. Devem evitar toda extravagância no adorno externo, tendo em mente que o verdadeiro adorno da mulher é a prática de boas obras. No lugar do culto público, as mulheres devem compreender que o seu dever é aprender e não ensinar, obedecer e não governar, seguir, não dirigir, se permanecerem na fé, no amor e na santificação, enquanto exercem um adequado autocontrole e reserva, encontrando alegria e salvação nas alegrias da maternidade. É verdade que Priscila, bem como Áquila, instruiu Apolo, porém não do púlpito. Então, nós observamos aqui esse ensino que hoje em dia, nos dias aqui no Brasil, desse século, pode parecer algo, né, escandaloso, porque tem tantas pastoras, apóstolas por aí, mas, de acordo com as Escrituras, essa tarefa de conduzir o culto público e levar a pregação para a igreja é uma tarefa do homem cristão qualificado, isto é, dos presbíteros, dos pastores da igreja. Né? Não era uma tarefa para uma pastora ou para uma apóstola ou algo nesse sentido, até porque não tinha nas Escrituras. Aí alguém pode argumentar, mas e Priscila, que ensinou, instruiu ali o Apolo? Aí o Hendricks disse, isso não aconteceu de púlpito, foi numa conversa, né? Então, ela junto com o seu marido, estavam conversando com aquele irmão e compartilhou ali, né, uma instrução, mas isso não é num culto público. O apóstolo Paulo está ensinando como deveria ser ordenada a igreja, certo? Então, neste caso, nós não encontramos amparo bíblico para o pastorado feminino, de acordo com esses preceitos bíblicos. Esse ensino acerca do lugar que a mulher deve ocupar quando se reúne a congregação para o culto está baseado não numa condição temporal, mas na prioridade de Adão na criação e na prioridade de Eva na transgressão. Porque alguém poderia dizer, mas pastor, isso não é uma questão cultural, isso não foi lá no passado, naquele contexto, em Éfeso, etc., né? Mas o apóstolo Paulo, quando ele vai tratar desses assuntos, ele volta para Gênesis. Ele vai falar a respeito do que aconteceu no Éden, né? Antes de qualquer contexto cultural. Nesse sentido, é preciso realçar que, embora definitivamente o apóstolo atribua às mulheres uma posição diferente dos homens, ele não considera que seu papel nos assuntos da igreja sejam menos importantes do que o que os homens realizam. Isso aqui é importante ressaltar. O fato de que há diferentes papéis não quer dizer que há diferente importância no que homens e mulheres fazem. O papel das mulheres é tão importante quanto, certo? E aqui eu queria também trazer o que o apóstolo Paulo fala a respeito da dignidade das mulheres e da sua contribuição na obra do Senhor.
Em primeiro lugar, Paulo menciona favoravelmente as seguintes, e muitas das quais ele envia saudações. Ele fala de Febe, Priscila, Maria, Trifena, Trifosa, Pérside, Júlia, a irmã de Nereu, Ápia, Lóide e Eunice. Então, Paulo chama essas mulheres pelo nome, muitas vezes falando como cooperadoras no evangelho, elogiando a fé que tiveram, o seu serviço ao Senhor, a obra que designaram em prol, né, da igreja do Senhor e do seu ministério. Segundo, ele emprega mulheres no serviço do evangelho, Romanos 16, especificando as viúvas idosas. Ele fala das assistentes dos diáconos, aqui em 1 Timóteo 3, mulheres que são capazes de fornecer sustento a outras. O livro de Atos faz referência a Lídia, Dorcas, Maria, mãe de João, e as filhas de Filipe. Terceiro, ele enfatiza que em Cristo não há homem e mulher em relação à relação de perfeito valor e igualdade que existe entre homem e mulher. Quarto, ele recomenda o casamento até mesmo para as viúvas, enaltece as alegrias da vida conjugal e maternal da mulher cristã. Não obstante, há circunstâncias nas quais é melhor não casar também, quando ele vai trazer algumas instruções específicas em determinadas situações para as mulheres. Quinto, quem afirmar que Paulo tem as mulheres em baixa estima, deve ler as seguintes passagens, se forem interpretadas de forma honrosa, o leitor de reconhecer que, muitas formas, nenhum homem é capaz de outorgar à mulher toda a honra, segundo o ensino de Paulo, se deve outorgar-lhes. Primeiro, vamos observar aqui esses textos bíblicos e mostrar como o apóstolo Paulo mostra honra às mulheres também em vários ensinos bíblicos. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 7. Pois o marido descrente é santificado por meio da esposa, e a esposa descrente é santificada por meio do marido. 1 Coríntios 7, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. 1 Coríntios 11, 7, a mulher é a glória do homem. 1 Coríntios 11, 11, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Efésios 5, 25, maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la. Da mesma forma, os maridos devem amar suas esposas como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. A atitude prática de Paulo para as mulheres que trabalham no reino também é expressa de uma forma bela e concisa em Filipenses 4:8. Ele diz assim: ajudem essas mulheres. Muitas mulheres serviram e servem na obra de Deus, ajudando de formas sensacionais, de formas maravilhosas no serviço do Senhor, como cooperadoras, ajudando nas questões da igreja. Isso, como eu falei, de forma alguma é depreciado, a questão de existir diferentes papéis. O valor é igual. As mulheres são valorizadas, as mulheres têm a sua cooperação incrível e maravilhosa na obra do Senhor. Mas o papel para a instrução da igreja no culto público é um papel que Deus destinou aos homens, certo? Vamos lá. Capítulo 3. O capítulo 3 é resumido assim: diretrizes com respeito à instrução dos ofícios. Incentivo para tornar-se bispo, o caráter glorioso da obra, diretrizes sobre os requisitos necessários do bispo. Diretrizes com respeito aos requisitos necessários dos diáconos, das mulheres que os assistem, incentivo para que a realização fiel da tarefa dos diáconos e mulheres que os assistem. As razões para comunicar essas instruções na forma escrita. No capítulo 3, nós vamos observar aquelas listas que apresentam as qualificações de que uma pessoa precisa ser e expressar para se tornar um presbítero da igreja, para ser um diácono na igreja, e as instruções das mulheres que auxiliam também os diáconos. A gente encontra tudo isso no capítulo 3, certo? E vamos observar aqui uma lista de requisitos para o ofício. Também uma declaração acerca do caráter glorioso de tal obra,
quando diz assim, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Declaram-se os requisitos para os presbíteros e diáconos em relação aos últimos das auxiliadoras dos diáconos. A ênfase recai sobre as qualidades como confiabilidade, dignidade, sobriedade, disposição de ajudar, relações adequadas com a família e, até em certo ponto, experiência cristã. Eu trouxe aqui um resumo que você encontra no livro Conselhos Importantes para Novos Cristãos, uma lista, né, que nós temos que observar a pessoa que nós vamos escolher para se tornar um dos ministros da nossa igreja. Deve ser irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, deve ser sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar, não deve ser apegado ao vinho, não deve ser violento, deve ser amável, deve ser pacífico, não deve ser apegado ao dinheiro, deve governar bem a sua própria família e deve ter os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Não pode ser recém-convertido e deve ter boa reputação perante os de fora. Essas são características que a gente tem que observar. Muitas vezes as pessoas observam mais o carisma, o talento, a beleza. E não é. A gente tem que observar o caráter, observar os princípios bíblicos. É alguém de boa fama? Como é que está a família dele? É uma pessoa fiel? Qual é o testemunho dessa pessoa diante dos de fora? Tem somente um requisito que é apto a ensinar, né? Que realmente tem que ser. Porque tem pessoas que não são aptas a ensinar e querem exercer e não tem essa qualificação. Mas a maioria dos requisitos bíblicos é questão de conduta, de caráter, de testemunho. E a lista dos diáconos é muito semelhante, com exceção do apto a ensinar, que não é uma característica ali obrigatória em relação aos diáconos, certo? Mas os oficiais da igreja têm que ter essa característica aqui. E a igreja é responsável por examinar essas características nas pessoas que vão ser candidatos a essas funções. Porque é uma responsabilidade grande. Inclusive, é dito que a gente não deve impor de forma precipitada a mão, né? Ou seja, não deve fazer uma ordenação sem um exame adequado, porque depois dá problema. Uma liderança ímpia numa igreja pode destruir uma igreja. Isso é muito sério, gente. Isso que a gente busca ter um cuidado. Quando vamos fazer uma ordenação de um presbítero, geralmente ele passa alguns anos caminhando conosco. Nós fazemos um exame exaustivo doutrinário, perguntando por horas a respeito de doutrina e de piedade, né, para considerar tudo isso. E a igreja tem essa responsabilidade de escolher também os seus líderes, escolher também os seus diáconos, certo? Então, essas características são as pessoas que vão assumir essas funções. Irmãos piedosos, que têm um bom testemunho perante a igreja e perante a sociedade, certo? Quarto, diretrizes com respeito à apostasia, a descrição dessa apostasia e prova de seu caráter perigoso, como deve ser enfrentada pelo Timóteo, né? Ainda que Cristo seja sempre tão exaltado e a igreja seja muitíssimo gloriosa, a apostasia se encontra sempre bem próxima. Os instigadores da apostasia são os espíritos sedutores que invadem o coração dos enganadores. Esses enganadores proibirão o povo de que se case, ordenarão que se abstenha de certos alimentos, como se a salvação pudesse ser obtida por meio de certas práticas, como essas, práticas que, além do mais, levam a Cristo ao demérito como único e suficiente Salvador. Quanto alimentos estão em questão, são eles excelentes porque Deus os criou e porque, em resposta às nossas orações, Ele os consagra. Então, aqueles falsos mestres eram legalistas, ficavam dizendo, não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo outro, né? E acrescentando ordens como se isso fossem condições para a salvação. Se você não fizesse isso, você não vai ser salvo, se não comesse aquilo, não seria salvo. E aí Timóteo tinha que combater esses erros, porque eles estavam se proliferando na igreja. Eles iam se desenvolver até ficarem cada vez piores.
Por isso, ele deve usar as armas positivas, não deve concentrar a sua atenção e energia nos mitos. Antes, devia se nutrir-se das palavras de fé e continuar resoluto na leitura pública das Escrituras, na exortação e no ensino. No lugar de ficar focando nesses mitos e falsos ensinos, ele tinha que se esmerar em ensinar a verdade. Mostrar, olha, é isso aqui que a Escritura vai ler, vai mostrar isso aqui, está na Bíblia. É isso que a Bíblia fala, é isso que a palavra de Deus diz. Ele tinha que expor as Escrituras. É dito sim que Timóteo se exercite para a vida piedosa. Uma vida positiva, um ensino positivo são os melhores meios para o autodesenvolvimento espiritual e também os melhores armas contra o erro. Quanto a esse exercício para uma vida piedosa, ele confere uma bênção muito maior que o exercício físico pode conferir. Então ele vai mostrar que o exercício na piedade é ainda superior, de valor superior do que o exercício físico. E Timóteo tinha que se exercitar na piedade. Lembrando aqui, só um parêntese aqui, naquele contexto que tinha os Jogos Olímpicos e Jogos Istmicos, esses exercícios que eram feitos antigamente, muitas vezes se exercitavam para participar desse tipo de evento, que também envolviam um cunho religioso, a adoração a Zeus, a adoração a outros deuses que na realidade são ídolos. Mas Paulo está dizendo, olha, o exercício físico tem proveito, mas a piedade é superior. E não também deveria se fazer esse tipo de participação em situações idolátricas. Capítulo 5. Diretrizes com respeito a grupos e indivíduos. Então ele vai falar como ele deveria lidar para instruir homens idosos, homens jovens, mulheres idosas, mulheres jovens, viúvas em angústia, viúvas dedicadas à obra espiritual, presbíteros e candidatos a presbíteros, escravos. Tudo isso ele vai falar no capítulo 5, certo? Quanto aos membros que necessitam do conselho pastoral ou correção, você, Timóteo, deve tratá-los como requer a sua idade e o seu sexo. Preste atenção. Admoeste um homem idoso como se fosse o seu pai. Os homens mais jovens como irmãos. As mulheres idosas como mães. As mulheres mais jovens como irmãs. Com toda pureza. Então, como é que o Timóteo tinha que instruir as diversas classes de pessoas, de irmãos que tinham na igreja, em diferentes faixas etárias e diferentes gêneros, assim que ele deveria tratar. Quanto às viúvas que se acham em necessidade, devem honrar e dar assistência às que são realmente destituídas de amparo. Isso aqui é importante. Devem receber tanto apoio moral quanto físico. O objeto de sua constante esperança e oração lhe será provido por meio da igreja. As viúvas ficavam numa situação bem complicada. Muitas delas não tinham uma fonte de renda e iam precisar, e passavam necessidade, iam precisar do apoio da igreja. Mas ele fala das viúvas realmente viúvas realmente necessitadas. Porque o que acontece? Se essa viúva tivesse filhos e netos, quem tinha essa responsabilidade eram eles. A igreja não pode apoiar, por exemplo, a preguiça. A igreja não pode apoiar a falta de responsabilidade. A pessoa querer se escorar na igreja e deixar de assumir o seu papel como homem, no caso desses filhos e desses netos. Eles que tinham que assumir essa responsabilidade. Então, os diáconos tinham que observar. Essa viúva é realmente uma viúva que está precisando, que não tem essa pessoa que tem que trabalhar e sustentá-la? Não, realmente ela é uma viúva, ela não tem ninguém. Então, a igreja vai suprir as suas necessidades, a igreja vai ajudar, a igreja vai, o mistério de misericórdia da igreja vai ajudá-la. Entretanto, há viúvas que têm filhos e netos que podem prover-lhe sustento. Estes devem quitar aquela dívida que contraíram ao serem criados por elas. Deus tem prazer em tal atitude. Se negligenciarem o seu dever, são piores que os infiéis. E a viúva que carece dos meios de sustento, que devem ser assistidas pela igreja. Aquele que tem condições, e não super necessidades da sua mãe ou da sua avó,
no caso aqui, os netos, você tem condições, você é jovem, você foi guiado, foi criado por ela. Ela envelheceu, está sem condições, você é jovem, trabalha, tem condições, e não quer ajudar ela por ganância, é pior do que o infiel. É ingratidão. Então é necessário que eles assumam essa responsabilidade. Quando a Bíblia fala de honra, ela não está falando somente de respeito. Quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, honrar também envolve, quando necessário, contribuição financeira, né? Por exemplo, quando a gente vê que Jesus Cristo ele vai repreender os religiosos que faziam voto de corbã. O que era o voto de corbã? Ele dizia o seguinte: olha, os meus bens vão ficar dedicados ao templo. Sabe por que eles faziam isso? Para não ter que repartir, não ter que ajudar os seus pais na velhice. E dedicavam ao templo, aí quando morresse ia ficar para o templo. Mas eles faziam isso para não repartir. Jesus vai dizer: olha, vocês transformam os costumes dos homens, vocês deixam o mandamento de Deus e trocam por costumes de homens. Qual era o mandamento de Deus? Honra o teu pai e tua mãe. Qual é o costume de homens? Corbã. Eu vou dedicar o templo e ter aparência de piedade. Estou dedicando aqui para a obra, mas era para não ajudar a mãe, né? Então, os diáconos têm que observar isso. Por exemplo, o irmão Murilo cuida o diácono da igreja, outros diáconos da igreja cuidam do ministério de misericórdia. Ele tem que avaliar qual é a situação aqui dessa pessoa que a igreja vai ajudar, né? Ela tem alguém que é responsável por ela? Tem alguma outra situação? De fato, é uma viúva que está precisando? Entende? Então, todo esse cuidado, ele deve ser feito também na assistência. Ora, quanto às viúvas e sua obra, também fala com vistas a qualificá-las para obras tais como ministrar bom conselho às mulheres mais jovens, prepará-las para o batismo, levá-las à comunhão, ministrar orientação aos órfãos. Essa é uma conjectura acerca da natureza de sua obra. Aqui o Hendrickson está falando qual seria a obra das viúvas na igreja, né? O que elas poderiam estar fazendo? Essas não devem ter menos de 60 anos de idade, devem ter sido esposas fiéis, mães sábias, boas hospedeiras, benfeitoras, bondosas, em suma, tem de ser dado provas de sua aptidão para essa posição. Então, se tem uma senhora, uma viúva, né, que, poxa, bom testemunho, né, fiel ao Senhor, tem demonstrado boa conduta, elas poderiam servir de várias formas na igreja, inclusive instruindo as mais jovens. Uma mulher mais velha instruindo as mais jovens a serem boas donas de casa, a amarem o seu marido, a instruírem seus filhos no temor do Senhor, a compartilhando ensinos preciosos da palavra de Deus, etc. Servindo em diversas áreas da igreja. Então, algumas coisas que elas poderiam estar servindo na igreja. Quanto aos presbíteros e seus futuros presbíteros, note o seguinte: o presbítero deve ser honrado por causa do seu ofício. Deve receber honra duplicada caso execute bem a sua tarefa. Isso recebe ênfase especial com respeito aos ministros, homens que labutam na pregação e no ensino. Deve-se respeitá-los de forma elevada e prover-lhes de forma generosa, porque a Escritura diz: não amordace o boi enquanto ele está debulhando, e o trabalhador é digno do seu salário. A Escritura vai mostrar, né, que os presbíteros eles também devem ser honrados. Como eu falei, honra não somente com a questão do respeito, mas com a questão do seu sustento. Por quê? Uma das qualificações dos presbíteros é que ele governe bem a sua própria casa. Então, o presbítero, aquele pastor que está dedicado integralmente ao ministério, ele vai estar se dedicando para cuidar dos irmãos, para resolver os problemas da igreja, para preparar o sermão, para preparar estudos, para se dedicar integralmente à igreja. E ele vai precisar também sobreviver, vai precisar pagar as contas da casa dele, vai ter uma esposa para cuidar, se ele for casado, vai ter filhos para alimentar, se ele tiver filhos. E a igreja precisa honrá-lo com o seu sustento, porque não se pode atar a boca do boi enquanto ele debulha. Se ele não tiver
condições de se sustentar e tiver problemas financeiros, tiver que correr atrás de outras formas de sustento, isso pode atrapalhar no serviço dele para a própria igreja, isso pode trazer problemas no seu casamento, e se ele não estiver cuidando da casa dele, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Então, a igreja deve também pensar que quando ela honra o seu ministro, ela está cuidando dela mesma. Porque se o ministro estiver bem, ele vai estar tranquilo para conseguir cuidar das outras famílias da igreja, para pregar tranquilamente a palavra de Deus. Isso, se ele executa bem a sua tarefa de se esmerar na exposição da palavra, ele é digno de dobrados honorários, é o que a Escritura nos diz aqui. Então, envolve respeito, envolve também generosidade no seu sustento. É o que a Escritura vai mostrar. Acerca de acusações contra um presbítero, as mesmas não devem ser aceitas, a não ser que sejam endossadas por 2 ou 3 testemunhas. Uma acusação contra o presbítero, ela não pode ser uma coisa assim, olha, eu estou achando que... Não, tem que ter testemunha, mostrar prova. Olha, é isso aqui. É uma coisa que tem que ser acompanhada de testemunhas. Né? Não pode ser algo subjetivo, meio nebuloso. Não, olha, nós vimos, é isso aqui, o fulano de testemunha, aconteceu isso e tal coisa, a acusação formal deve ser feita dessa forma. Mas se o pecado fica claramente determinado, digamos que é um escândalo, um determinado pastor, né, publicamente cometeu ali um escândalo, o homem que cometeu deve ser reprovado na presença de todo o consistório, para que os demais presbíteros se acham de piedoso temor diante de Deus, de Jesus Cristo e dos anjos eleitos, para que você observe essas diretrizes sem preconceito. Então, preste atenção. Assim como a acusação contra ele tem que ser feita com testemunhas, tem que ser algo comprovado e sério, né? Quando o negócio é feio, quando a situação é pública, escandalosa, a repreensão também tem que ser pública. Isso também é sério. Porque um pecado, né, nesse sentido escandaloso, a ponto de desqualificá-lo, né, por conta de um escândalo, também precisa ser feito, a repreensão também tem que ser feita publicamente, para que os outros presbíteros também temam, né, e fiquem ainda mais vigilantes para que não caiam. Né? Então, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Coisa subjetiva, não, é o fato. É isso aqui que aconteceu, por isso. Algo que seja claro e óbvio. Não se apresse em ordenar um homem, assim não será responsável com ele pelos males que ele venha a cometer no futuro. Às vezes a gente é apressado demais e vê o fulano assim, nossa, fulano é uma bênção, fala muito bem, né? Os irmãos gostam dele, bora logo ordenar. E a gente se apressa, ordena, e quando vê, ele mostra as garras só depois. E a gente foi responsável por ordená-lo. Aí a gente, puxa, vacilamos. Então a gente tem uma certa responsabilidade no que ele está fazendo, porque a gente foi apressado em pôr a mão. A gente deveria ter sido mais cauteloso. Então, não, a gente não pode ser apressado demais. Vamos observar com calma quem vão ser nossos líderes, para a gente não cometer esse erro. Conserve-se puro. Incidentemente, cuide também do seu corpo. Não beba apenas água, mas use um pouco de vinho por causa do seu estômago e suas frequentes enfermidades. É interessante que o apóstolo Paulo, ele fala que ele não pode ser apegado ao vinho, mas fala que ele também poderia tomar um pouco de vinho por conta de enfermidades. Né? O ponto da questão é de excessos, a pessoa ser alguém marcado, é um bêbado, alguém que está se embriagando. Então a gente tem que ter essa noção, né, de que ele tinha que cuidar também do seu corpo e entender também essas questões medicinais aqui. Caso de homens que não são aptos, seus pecados, os quais os desqualificam, com frequência se fazem evidentes, mesmo antes de começar-se. Uma investigação do seu caráter, e se não se tornam evidentes antes, se tornarão evidentes depois da investigação. No caso de homens que são aptos, seus feitos nobres, os quais revelam que são qualificados, são geralmente tão evidentes, ainda antes da investigação, e se não antes, se farão evidentes posteriormente.
Então, essas evidências a gente vai observar, às vezes, antes mesmo da pessoa ser ordenada, a gente já vai observando algumas evidências, tanto para aqueles que estão aptos quanto os que estão inaptos. E a gente tem que ficar de olho nesses frutos, nessas evidências. Por fim, capítulo 6, diretrizes com respeito a grupos de indivíduos. Mestre de novidades que aspiram granjear fama e riquezas. Então, esse aqui geralmente é o motivo, né, dos falsos mestres, fama e riquezas. Timóteo, pessoalmente, deveria guardar o mandamento. Fala também sobre qual era o comportamento que os ricos desse século deveriam ter. E Timóteo também, pessoalmente, é orientado a guardar o seu depósito. Quanto aos que estão debaixo de julgo, ou seja, os escravos, ele dá orientações para os escravos. Um detalhe, a Escritura jamais está assim, endossando a escravidão. O que ela faz é instruir pessoas que estavam naquela condição, na época. Como é que eles deveriam se comportar? Eles precisavam também saber, né? Não era uma escolha deles ser escravos, mas eles tinham que saber. O crente, que era um escravo, se converteu, como é que ele tinha que se comportar. Quanto aos escravos que estão debaixo de jugo, ou seja, os escravos que considerem seus senhores como dignos de toda honra, de todo modo, o evangelho seria injuriado, e o nome e a doutrina de Deus seriam difamados. Os escravos que são na posição especialmente privilegiada de ter senhores crentes, deveriam prestar um serviço excepcional. O fato de que seus senhores são irmãos não é razão para que esses escravos olhem com desprezo. Deveriam antes lembrar que esses seres amados lhe retribuirão por sua bondade. Se alguém é mestre de novidades, aqui o falso mestre, minúcias sutis ao extrair falsas deduções da lei de Moisés, histórias fantásticas sobre antepassados, e não se harmoniza com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina que promove é a verdadeira piedade. Tal indivíduo está cego pelo orgulho. A pessoa vem com um ensino muito esquisito, dizendo que descobriu algo novo, que estava escondido lá na lei de Moisés, não sei do que. O apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo vai instruir que essa pessoa está cega, né? Aqui o comentário do Hendricks, está cego pelo orgulho. Ainda que pudesse jactar-se do seu conhecimento superior, na verdade nada sabe. Você vê, a pessoa chega e diz, não, eu que recebeu, né, um novo ensino, uma nova doutrina, que ele tem um conhecimento superior, mais elevado que o dos pastores da igreja, mais elevado até mesmo que o do apóstolo Paulo. Na realidade, essa pessoa não sabe nada. Ele é cego, guiando-se pelo seu próprio orgulho. O mórbido apego a controvérsias e a batalhas de palavras tomou posse dele. Isto, por sua vez, fomenta inveja, lutas, injúrias, suspeitas abjetas, altercações mútuas entre homens privados da verdade, que são depravados em sua mente. Tais homens imaginam que o verdadeiro propósito de ser religioso é tirar proveito. Essas pessoas querem se aproveitar. Mas os que são ávidos em ficar ricos caem em tentação e laço em inúmeras cobiças. Tais desejos são insensatos e nocivos, porque defraudam seu próprio propósito. Em verdade, em vez de enriquecer verdadeiramente o homem e fazê-lo feliz, tornam-se pobre, desditoso, porque precipitam os homens na ruína e destruição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns correndo atrás dele se extraviaram da fé e espicaçaram com numerosas angústias, intranquilidade, preocupação, aborrecimento, insatisfação, tristeza e inveja. E eu lembro aqui da palavra do Senhor Jesus Cristo, que não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a Mamon. Então, quando o coração das pessoas, né, está guiado pelo desejo principal de se tornar rico, o coração está no lugar errado. Aí ele orienta o Timóteo, mas você, homem de Deus, fuja dessas coisas, tais como cobiça pelo ouro, inveja, contendas, corra atrás da justiça, estado de mente e coração que está em harmonia com a lei de Deus, piedade, fé, amor, paciência, mansidão, lute a luta nobre da fé, tome posse daquela vida eterna para a qual você foi chamado, quando por ocasião do seu batismo confessou a bela confissão na presença de muitas testemunhas que ouviram. Então,
o apóstolo Paulo vai instruir agora Timóteo, e depois ele vai dar agora orientações para aqueles que são ricos. A pessoa pode ser rica e ser crente? Pode. Mas o coração dela tem que estar no Senhor e não nas riquezas. Deu para entender? Ela vai usar suas riquezas de forma que glorifique a Deus. Aos que são ricos de bens materiais, ordene-lhes que não sejam altivos, não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. O problema não é a pessoa ter riquezas, o problema é ela colocar as riquezas no lugar de Deus e confiar nas riquezas, como se as riquezas fossem resolver todos os problemas, né? Que nos supre ricamente com todas as coisas para o nosso gozo. Ordene-lhe que façam o que é bom, sejam ricos de feitos nobres, sejam diligentes em dar, prontos em partilhar. Em outras palavras, sejam generosos. Use as suas riquezas para glorificar a Deus, sabe? Para bons motivos. Lembre-se, os dons são investimentos. Daí esses doadores estão realmente entesourando para si mesmo um tesouro. Não só terão uma boa consciência, mas também, quando se separarem da alma do corpo, uma recepção entusiasta nas glórias dos céus. Então, aos ricos desse mundo, sejam generosos e guardem tesouros no reino dos céus. Usem essas sementes, né? Deus é quem dá sementes ao que semeia, essas sementes para a glória de Deus, para servir ao Senhor. Seja diligente nisso também. Sejamos generosos, meus irmãos, à medida de nossas posses. Sejamos fiéis nas nossas contribuições, nos nossos dízimos e ofertas, e também na ajuda aos necessitados, né? Quando nós percebemos que realmente estão necessitados, irmãos, e a gente tem a possibilidade de ajudar. Então, que a gente também use de forma generosa as sementes que Deus tem nos dado, os recursos. A gente administra não só o nosso dinheiro, a gente administra a nossa vida. Administra o nosso tempo, nossos recursos, nossos talentos, que a gente viva para a glória de Deus, que todas as áreas da nossa vida estejam dedicadas ao Senhor. Por fim, guarde, ó Timóteo, o evangelho que lhe foi confiado como depósito mais precioso. Nesse íntere, fuja do falatório inútil e profano, das contradições do que falsamente chamam conhecimento. Esses mitos e genealogias intermináveis, aquelas batalhas de palavras sobre a lei. Lembre-se de que, ao fazerem propaganda, certos indivíduos se extraviaram da verdade redentora de Deus. A graça de Deus esteja com você. E não só com você, mas também com toda a comunidade cristã em cujo meio você habita. E aqui a gente conclui, relembrando de alguns pontos importantes dessa epístola. E eu espero que, quando você lê 1 Timóteo na sua casa, né, algumas verdades aqui possam ter sido esclarecidas. A primeira epístola de Timóteo previne o jovem pastor contra as doutrinas falsas que estavam sendo espalhadas entre os cristãos. Os falsos mestres andavam dizendo que era proibido comer certos alimentos e que casar era errado. Essas proibições se baseavam na ideia de que o mundo material é mau e de que a salvação se alcança por meio de certas verdades secretas que somente poucas pessoas podem aprender. Esta epístola também ensina os dirigentes da igreja a maneira de fazerem seu trabalho. E ao próprio Timóteo, o apóstolo, dá o conselho de que serve para todos os seguidores de Jesus Cristo. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Amém. Então, essa foi a aula de hoje. Eu vou fazer uma oração e agora a gente pode abrir para um momento de perguntas e também reflexões sobre algum assunto que foi tratado aqui. Pai, te agradecemos, Senhor, por podermos aprender da Tua palavra, que tanto nos instrui. Senhor, pedimos perdão por nossos pecados, porque muitas vezes, Senhor, tropeçamos e falhamos em muitas áreas. E pedimos que o Senhor nos dê graça, Senhor, para viver de modo digno do Teu Evangelho. Que essas verdades que aprendemos em 1 Timóteo possam, Senhor, guiar a nossa igreja e a nossa vida. E venhamos, Senhor, ter sabedoria para seguir os Teus princípios e não simplesmente aquilo que a gente acha que é melhor ou o curso desse mundo. Que o Senhor, a Tua palavra seja o nosso norte. Em nome de Jesus Cristo. Amém.